Amém? Queridos, vamos à palavra da noite. Eu tenho um texto que eu quero tratar hoje com os irmãos. Nessa noite, culto de casais, culto da família, né? O título da minha reflexão para o coração dos irmãos é: siga o cordeiro e despreze o chacal. Vou repetir. Siga o cordeiro e despreze o chacal. Eu convido o irmão e a irmã a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 16. A gente vai ler alguns textos hoje. A minha reflexão nessa noite é falar um pouco com os irmãos sobre a importância da família e, no contexto, a importância do casamento. E vocês vão entender, no decorrer da minha mensagem, o porquê eu me referi ao cordeiro e ao chacal. Êxodo 3:16. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tinham sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Eu gostaria de destacar aqui duas frases que estão nesses versículos, que é: eu virei em auxílio de vocês, e eu prometi tirá-los da opressão do Egito e levá-los para a terra que mana leite e mel. Quero orar com os irmãos. Vamos fechar os nossos olhos e curvar as nossas cabeças diante do Senhor. Peça agora para que Deus nos abençoe nessa meditação, nessa pregação, nessa palavra. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu texto sagrado. E nessa hora eu te peço, meu Deus, abençoa cada família aqui presente, cada lar aqui presente, cada irmão e irmã que vieram nessa noite consagrar as suas vidas, pedindo dos céus o Teu auxílio, pedindo o Teu socorro. Ó meu Pai, nessa noite eu te peço que o Senhor possa livrar o Teu povo de tudo aquilo que não é da Tua vontade. Assim como o Teu braço foi poderoso, livrando Israel da escravidão do Egito, que todo tipo de escravidão, que todo tipo de prisão, que toda obra diabólica ou maligna ou humana que tem escravizado as famílias, que tem escravizado os corações, em casamentos, em famílias de forma errada, que nessa noite a Tua mão poderosa possa vir sobre todos nós com o Teu auxílio, com a Tua ajuda, com o Teu socorro. Assim como o Senhor livrou Israel do Egito e levou-os para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, que assim seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Nessa noite, o desejo do meu coração é que mais uma vez o Senhor possa ir em auxílio do teu casamento, do teu coração, da tua vida,
Todos nós precisamos do auxílio do Senhor. A vida toda e o tempo todo. E se alguma área nós somos muito carentes, é na área de vivermos unidos no santo matrimônio chamado casamento. Mas assim como Deus, Ele foi poderoso de ter levantado Moisés para livrar aquele povo daquela escravidão, daquele cativeiro, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o momento da sua vida conjugal. Eu aprendi com um grande conselheiro conjugal que todo casamento tem momentos semelhantes às 4 estações. Temos os nossos momentos maravilhosos de quando começamos a namorar, noivar e casar, que é muito parecido com uma primavera. Muito florido, muito cheiroso, muito agradável, muito belo. Quem sabe você está vivendo na melhor estação, que é a estação da primavera. Ou quem sabe você já está desfrutando de uma nova fase na sua vida, que é a chegada dos filhos. Chegada dos filhos, crescimento dos filhos. Aquele momento onde você curte na semelhança do verão, um momento de muito contentamento. A época do verão remete à ideia de passeio, remete à ideia de veraneio, remete à ideia de férias, de viagem, de história. Não sei, quem sabe. Essas 2 fases são magníficas. Mas é natural que a nossa vida a 2 também passe por momentos difíceis. O momento difícil vem mais rápido, como nós ouvimos o testemunho do Fabiano há pouco. Outros, os momentos difíceis ficam para depois. O que faz com que um casamento saia da primavera e do verão e agora comece uma nova fase, um outono? De repente, você está vivendo esse momento, um momento de outono, um momento onde a temperatura já não é tão alta, o frio se aproxima, ou quem sabe é um inverno, momentos aonde mal queremos passear, mal queremos sair, porque no frio, no inverno, queremos nos proteger. Eu disse inverno e não inferno. Mas são momentos da nossa vida em que a gente vive como casal. Mas eu quero te dizer em nome do Senhor, que o Senhor, seja qual for a estação que você está vivendo, Ele sempre virá ao nosso auxílio. Sempre. É possível que possamos viver uma primavera maravilhosa por toda a vida. É possível que possamos viver um verão por toda a vida. E é possível que o outono e o inverno também sejam minimizados na nossa vida. Eu sei que há um ciclo natural da natureza e precisamos passar, mas a provação não é para sempre na nossa vida. A provação não é por toda a existência. E eu tenho certeza que Deus pode dar respostas aos seus conflitos conjugais. Deus pode dar resposta, quem sabe, à tua alma aflita. Porque muitas vezes o problema está em você, não necessariamente no cônjuge. Deus pode dar respostas. Que enquanto falo, enquanto prego, enquanto ensino, você possa no seu coração suplicar a Deus, dizendo ao Senhor: Senhor, socorre-me. Senhor, auxilia-me. Senhor, estende a tua mão e manifesta a tua glória sobre a minha vida. Ainda no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo de número 31, acontece uma coisa linda. Moisés volta ao Egito depois de ter tido uma visitação pelo Senhor, diante da sarça,
Ele ouviu o chamado de Deus, ele vai agora com o seu povo, e agora no versículo 31 ele comunica ao seu povo, falando: olha, Deus vai livrar todos vocês do Egito. Aleluia. Olhem para mim. Deus vai ajudar todas as vezes as nossas vidas. Deus vai ajudar os nossos casamentos. Deus vai ajudar a nós criarmos os nossos filhos com dignidade. Deus vai ajudar a gente ter uma velhice digna, onde possamos, em nome do Senhor, ver a nossa segunda, terceira, quarta geração e ver o fruto da nossa fé e do nosso trabalho. O Senhor vai sempre estar em auxílio àquele que o clama. Aleluia. E aqui o versículo 31 diz: e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto sua opressão, curvou-se em adoração. Aleluia. O povo creu. Você crê que Deus vai vir em teu auxílio? O povo creu que realmente Deus estaria estendendo a sua mão. Diga para a sua esposa amada: olha, Deus sempre vai nos socorrer. Deus sempre vai nos socorrer. Pode dizer, irmão, pode falar alto. Eu tenho que falar daqui, a minha digníssima está ali na frente. Deus sempre vai nos socorrer, amor. Deus sempre vai nos socorrer com os nossos filhos. Deus sempre vai nos socorrer. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, Deus decide nessa noite ir ao seu auxílio, meu irmão. Creia nisso de todo o seu coração. Mas o título da minha mensagem é: siga o cordeiro e não o chacal. Por quê? Por que siga o cordeiro e não o chacal? Quero ler mais um texto agora com os irmãos. Êxodo 19, do 3 ao 6. Êxodo 19, do 3 ao 6. A história de Moisés no Egito é bem notória, conhecida por todos. E aqui em Êxodo 19, Deus já tinha livrado o povo. E agora Deus vem e se revela mais uma vez ao povo. Agora lá no deserto, no Monte Sinai, Deus, com a sua mão poderosa, com o seu braço estendido, foi em auxílio ao seu povo, lançou 10 pragas sobre Faraó e sobre o Egito, e agora livrou o seu povo com a mão poderosa, e agora lá no Monte Sinai, Deus carimba o coração deles. Deus marca o espírito deles. Aquele Deus que tinha dito que iria em auxílio, foi em auxílio, foi com seu braço poderoso, foi com seu braço maravilhoso, foi com seu gesto de amor e de poder, foi com a sua misericórdia, e agora Ele vem e fala palavras de ternura ao coração. Palavras de ternura imprimindo a sua promessa no coração de todos aqueles que estavam sendo auxiliados por Deus. Ó querido, eu quero te dizer, Deus sempre imprimirá uma palavra poderosa no nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele nos ama, e Ele ama a família. A família é projeto de Deus. Creia nisso, irmão. Você casou com o seu cônjuge, você casou, você tomou uma decisão. Eu espero que você não tenha sido forçado nem forçada, mas você casou. Mas nesse projeto, pelo qual você assumiu, saiba de uma coisa: Deus sempre te ajudará. Deus sempre imprimirá uma promessa na sua vida. Sempre selará o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus ama o casamento. Deus ama a família. E olha só o que Ele nos diz aqui, em 19:3. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal
dentre todas as nações. Aleluia! Você obedece o Senhor? Você ama o Senhor? Você e a sua família é o tesouro pessoal do Senhor. Esse planeta é riquíssimo de diamantes, riquíssimo de joias, de minerais, de grafeno, de coisas preciosas e de tantas outras coisas que o mundo descobrirá, mas nada se compara a você e a mim, porque Deus te vê, Deus nos vê, Deus vê a nossa família como um tesouro pessoal. E se somos tesouro pessoal do Senhor, Ele virá sempre ao nosso auxílio e sempre nos transportará com as suas asas de águia, em nome do Senhor. Embora toda a terra seja minha, diz o Senhor, tudo é de Deus, tudo é de Deus. Embora todas as coisas pertençam a Ele, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Sabe aquela expressão, minha rainha, meu príncipe, é isso aí, irmão. Pode dizer para a sua rainha, ela é uma rainha mesmo, ele é um príncipe. Por quê? Porque o Senhor diz para nós que seremos um reino do quê? De sacerdotes. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é uma noite, irmãos, para a gente reatar as nossas alianças. Uma noite para a gente refazer os nossos votos, refazer aqueles momentos. É isso aí, pode beijar, viu? Estou vendo alguns irmãos, né? Pode, hoje é noite de beijo, é noite de carícia, né? É noite de esquentar a lenha. Bom, eu sempre comento que a mulher aqui, jovens que estão a serviço, tapem os ouvidos em nome do Senhor agora, que isso é coisa para maior de 18, casado, detalhe. Eu sempre digo que o homem é semelhante a um fogão a gás. Basta uma faísca e pega fogo. E a mulher é o quê? É um fogão a lenha. Tem que botar fogo devagar, aos poucos, assoprando. Começa lá em casa de manhã, no bom dia, no abraço. Aí você vai esquentando, ou quem sabe secando aquela madeira molhada. Porque tem vezes que a madeira está molhada e encharcada. Aí não pega fogo, irmão, de jeito nenhum. Mas olha, depois que você seca aquela madeira, bota fogo, meu irmão, queima e o fogo não acaba. E aí é onde o homem também tem que completar a tarefa. Porque afinal de contas o homem é um fogão a gás e a mulher é um fogão a lenha, né? Voltando ao texto, destapem os ouvidos, jovens, destapem os ouvidos. Somos propriedade exclusiva de Yahvé, ou de Jeová. Somos o seu tesouro pessoal, um tesouro eterno. Somos uma nação santa, um reino de sacerdotes. Somos um povo escolhido. Tudo nosso é consagrado para Deus, para o louvor e para a glória do Senhor. A nossa vida e a nossa família é do Senhor. Pode dizer isso comigo? A nossa vida e a nossa família é do Senhor? Mais uma vez, a nossa vida e a nossa família é do Senhor. Nesses textos aqui de Êxodo, acontece um episódio muito interessante. Acontece um fato. Porque aqui, irmãos, há algo muito curioso. Hoje eu vou dar uma reflexão com os irmãos que a gente chama de alegorização. É uma alegorização, mas é uma alegorização tipológica, ou seja, tem um sentido, você saberá entender muito bem. Mas o Egito significa o que para nós?
Bom, vamos lá, meus alunos. O que significa o Egito para nós? O mundo. E Faraó? Nosso irmão Felipe falou com bastante propriedade. O diabo, ele falou o cão, né? O povo de Israel significa quem para nós? Nós quem? A igreja, ou o povo de Deus. E Moisés representa quem? Ele representa o libertador. É um tipo de Cristo. Ele era o pastor daquele rebanho, mas ele representava quem? Ele representava Cristo. Ele era um sacerdote, ele era um profeta, mas ele representava Cristo, o libertador. E olha que interessante, irmãos. Porque eu quero falar hoje um pouco com os irmãos sobre isso. Porque essa é uma dinâmica que acontece conosco o tempo todo, inclusive no nosso casamento. Ou será que nós estamos imunes ao Egito? Será que nós estamos imunes às tentações desse mundo perdido? Não. Será que Faraó, que escravizava as famílias de Deus e o povo de Deus, não tem tentado escravizar as nossas vidas e as nossas famílias? Assim como aquele povo foi para lá por uma questão de sobrevivência, e depois da sobrevivência prosperaram, e depois dessa prosperidade e dessa liberdade virou o quê? Virou escravidão. E agora os feitores, e agora os príncipes egípcios, e Faraó, o rei do Egito, escravizou com uma dura cerviz o povo que outrora era livre. Essa mesma dinâmica acontece conosco o tempo todo. Essa mesma dinâmica, ela é levantada contra nós, mesmo estando dentro da igreja. Porque aqui, nesse momento, somos ministrados por Deus, mas quando saímos lá fora, temos muitos faraós, temos muitos egípcios, e tem milhares de chacais. No meu título eu disse para nós, siga o cordeiro e despreze o chacal. Vocês vão compreender nessa alegorização. Porque, inclusive, o chacal para os egípcios, ou Anubis, era um ídolo, era um deus. Era aquela estátua onde a cabeça era de chacal e o corpo era de homem. Aquilo era um ídolo, aquilo era um deus para os egípcios. Eles tinham naquele ídolo uma figura de Deus, de um Deus forte, vigoroso. E por isso que eles adoravam Anubis. Eles adoravam o chacal. Mas eles não se perceberam que ao adorar chacal, eles se escravizaram com tudo aquilo que chacal realizava na vida deles. Nós não temos chacal como uma referência para nós. Aliás, nós temos chacal, só para você ter uma ideia, o chacal ele é da família dos lobos, dos canídeos. Os canídeos são todas aquelas classificações de todos os tipos de lobos que existem. Por exemplo, raposa, próprio lobo do Ártico, hiena, são todos chamados canídeos. O canídeo é porque eles têm uma dentição própria e eles vivem geralmente capturando as suas presas. Pode ver que a Bíblia vai falar que o diabo, no Novo Testamento, Jesus apresenta ele como um lobo, como um ladrão. Por quê? Porque tudo que o lobo pega, ele mata, rouba e destrói. Nós não seguimos o lobo, nós não seguimos uma raposa, nós não seguimos um chacal, nós seguimos um cordeiro. O nosso símbolo é o símbolo do cordeiro. Por isso que ele é a resposta para a nossa vida. Mesmo aparentemente sendo algo frágil, mas debaixo do cuidado do Todo-Poderoso, o cordeiro é sempre vencedor. Porque não é o cordeiro que vence, quem vence
é o pastor que cuida dos cordeiros. E o teu pastor e o meu pastor vai cuidar das nossas vidas e dos nossos casamentos. E por que eu quero falar um pouco sobre isso? Em primeiro lugar, irmãos, porque Deus ele sempre há de nos socorrer na nossa história e nesse Egito que vivemos. Talvez você diga, pastor, eu não estou no Egito. Irmão, você pode não ser do Egito, nem eu do Egito, mas estamos de peregrinação nesse Egito, em direção à terra prometida, a Canaã celestial. Mas o lobo está aí, e ele está matando, roubando e destruindo. Mas se alguma área da sua vida o lobo tem tentado te prender, que nessa noite você clame, Senhor, vem aí meu auxílio. Estende a sua mão e destrói as obras de Chacal. Em segundo lugar, irmãos, na figura aqui do Egito, na figura dos egípcios, na figura de Faraó, quando Moisés foi falar com o povo de Deus, olha que interessante, Deus tinha dito para que Moisés fosse até Faraó e dissesse, deixe o meu povo ir. Deixe o meu povo ir durante 3 dias, para que eles possam ali me adorar. E quando Moisés vai e faz esse pedido a Faraó, Faraó diz não. Logo depois, isso está em Êxodo 3, do 18 ao 20. Em Êxodo 6, 10, mais uma vez Moisés vai a Faraó e diz, deixe os israelitas saírem do país. Em nenhum momento Faraó cedia. Por quê? Porque ele era um tirano. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Faraó recebeu, aquele Faraó que recebeu José do Egito, recebeu Jacó e todos os filhos de Jacó, recebeu lá no Egito, eles entraram como livres ou não? Eles foram para o Egito, mas eles eram um povo livre ou eram um povo escravo quando eles foram para o Egito, lá com José e Jacó? Eram livres? Quem acha que é livre? Quem acha que eles eram escravos? Isso aí, muito bem. Eles eram livres. Eles não foram lá como escravos. Logo, tanto é que foram como livres que eles fazem um pedido para aquele faraó dos dias de José. Meus familiares, meus pais são pastores, deixem-nos habitar e viver na terra de Gozém. E eles foram viver na terra de Gozém e ficaram por lá, porque eles eram livres. Mas nos dias de Moisés, eles aqui estavam sendo livres? Não. Agora quando Moisés vem e diz em nome do Senhor, em nome do Todo-Poderoso, deixe o nosso povo ir por 3 dias e prestar culto a Deus. Faraó poderia impedir um povo livre? Não. Mas o que aconteceu? Faraó não deixa. Faraó não permite. E Deus, já sabendo disso, disse para Moisés, olha, Faraó irá impedi-lo. E por essa razão eu estarei agora, então, castigando os egípcios, como uma prova de toda a maldade que os egípcios fizeram com o próprio povo de Deus. Foi ali a retribuição do que eles plantaram para o povo de Deus. Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre isso, irmãos. A estratégia do chacal, a estratégia do inimigo, é sempre tentar nos escravizar com pensamentos mundanos, com práticas mundanas, com jeitos mundanos, fazendo com que o nosso casamento, que é um casamento especial a Deus, que é um casamento poderoso em Deus, que é um casamento especial em Deus, porque você e eu somos tesouro especial e propriedade particular do Senhor, somos um reino de sacerdotes, somos uma nação santa. O propósito do diabo, do inimigo, é tentar sempre nos escravizar. É por essa razão que os nossos olhos, os nossos corações, como cônjuges, como famílias, têm que estar sempre alinhados com o coração de Deus. Podem ver, irmãos, quantas são as coisas boas que muitas vezes um casal pratica em nome da liberdade. E quando vai ver, vira libertinagem. A vida a 2 ela é maravilhosa. Nós nos casamos para construir um lar feliz e de repente
Em nome da nossa liberdade, estamos escravizando o cônjuge, fazendo com que esse cônjuge se torne infeliz ao nosso lado. Eu ouvi essa semana, enquanto preparava as minhas lições de casa para ensinar para vocês, para trazer essa mensagem, um pastor que eu acompanho já há algumas décadas, um pastor batista. Esse pastor, ele contou uma história muito dolorosa, porque a esposa dele é uma esposa também que trabalha com ele, é uma esposa que também trabalha na obra, e ela contraiu uma doença seríssima, e do dia para a noite. E foram fazer uma avaliação, fazer um exame, e constataram doenças seríssimas. O médico dela chamou o esposo, o marido, que é um pastor que viaja todo o Brasil, faz conferências e mais conferências. Eu já o conheço há mais de 20 anos. E ali aquele médico disse para ele: olha, o problema da sua esposa, ele está nas suas mãos. A doença ou a cura da sua esposa está nas suas mãos. E aquele médico confrontou aquele marido duramente, mostrando que muitas vezes, mesmo ele sendo um ministro do Evangelho, as coisas que ele estava fazendo estava adoecendo a sua esposa. E depois de ser confrontado pelo médico e saber que ele tinha uma participação cruel na doença da sua esposa, enquanto ele remontava os cacos, os trapos, ele chegou em casa depois de uns dias, porque essa mensagem foi muito dura para ele. Porque, irmãos, nós não casamos para trazer infelicidade ao nosso cônjuge. Nós não casamos para gerar no nosso cônjuge uma vida de amargura e de pesar. Todos nós temos maturidade e escolhemos casar, em primeiro lugar, porque nos apaixonamos. Escolhemos compartilhar uma vida a dois até que a morte nos separe. E porque alguns casamentos, de repente, em algum momento começam a mudar, a serem alterados, da primavera vai para o verão, e de repente o verão já vai para um outono, e aquele inverno não sai mais de cena, é porque alguma coisa está desajustada. Eu afirmo, sem medo de errar, que aquele casamento está sendo atacado diretamente pelo príncipe desse mundo. Porque assim como nós somos propriedades exclusivas de Deus e nascemos e vivemos para triunfar e reinar com Deus, o diabo tem um propósito, sempre que é matar, roubar e destruir. E ele vê na família um lugar onde, se ele conseguir destruir, ele consegue criar, muitas vezes, destruições em cascata. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? A destruição de um casamento não é a destruição de uma pessoa. É a destruição de várias outras famílias em cascata. Porque no momento em que um homem e uma mulher se permitem serem destruídos pelo espírito do chacal, aqueles filhos e aqueles netos e aquelas pessoas envolvidas diretamente debaixo daquele cuidado, elas são contaminadas pela permissividade do divórcio, ou de que o casamento não é uma coisa para sempre. E as próximas gerações vão se autoflagelando, mutilando. E aí a próxima geração já diz: papai e mamãe casou e não deu certo, vamos casar, se não der certo a gente separa. Já começa segundo o espírito de chacal, o espírito da destruição. O casamento segundo os critérios de Deus, irmãos, é um casamento até que a morte os separe. Posso ouvir um amém? Eu sei que é difícil, porque quando estamos vivendo um momento de dor, é comum que algum casal chegue para nós e diga: pastor, como esses dias atrás eu ouvi de uma irmã dizendo: pastor, eu só não me separo pelo meu temor a Deus. E eu queria dizer, se você se enquadra nisso, parabéns. O seu temor a Deus será a razão do auxílio de Deus vir sobre a sua vida em nome de Jesus. O seu temor será contemplado
pelas asas poderosas de águia do Senhor, te transportando desse Egito e te triunfando para uma vida maravilhosa em Cristo. Pastor, mas o senhor está pedindo uma coisa muito difícil. Deus pede uma coisa muito difícil: ser casada por amor de Deus. Irmão, tem momentos que um casamento pode existir assim. Ou quem sabe, continuar casado pelo amor dos filhos. Pastor, isso é muito pobre, mas isso pode ser a âncora que te sustenta em Deus nos céus. Continue assim em nome do Senhor. E mais do que rápido, a mão do Senhor virá sobre nós e nos socorrerá em nome de Jesus. Ainda voltando a essa reflexão de Faraó, do Egito, da escravidão, quando começaram a vir as pragas, aconteceu um fato curioso que eu quero apenas citar para vocês, depois eu passo o esboço para vocês lerem. Aconteceu um fato curioso. Todos vocês sabem que vieram várias pragas, foram 10 ao todo. A primeira de sangue em 7:10, a segunda de rãs em 8:6, a terceira de piolhos em 8:14, a quarta praga das moscas em 8:24. A quinta da peste dos rebanhos em 9:6, das úlceras em 9:10, da chuva de pedra em 9:23, de gafanhotos em 10:13, de trevas em 10:22 e da morte dos primogênitos em 12:29. Mas olha que interessante, lá na das rãs, por exemplo, quando veio a praga das rãs, Faraó suplica por alívio e promete liberdade ao povo. Ele só promete. Faraó promete liberdade. Olha, Faraó promete sempre alívio. Presta atenção, irmão, presta atenção, irmã. Nunca aceite nenhuma instrução do chacal. Nunca. Se o espírito do chacal está te dando alguma coisa, ou quem sabe te prometendo alívio e liberdade, desconfie, porque é do espírito de chacal, é o espírito maligno. Quantos são os casamentos que muitas vezes vem o espírito de Faraó, quem sabe, né, de uma mensageira egípcia das trevas, e de repente vem aquilo como uma coisa boa para aliviar o seu casamento, porque afinal de contas, a irmã está dormindo de calça jeans no frio e molhada, e aí vem as propostas de chacal. Resolve teu problema. Afinal de contas, ela nunca vai saber. Meu irmão, em nome de Jesus, fuja das propostas do chacal, porque são alívios mentirosos, porque o que ele promete, ele não sustenta, porque ele é o pai da mentira e nele não há verdade. E ele promete liberdade, mas ele foi novamente endurecido. Agora, lá da praga das moscas, Faraó tenta negociar com o povo de Deus. Olha que interessante. Ele começa negociando. Ele começa dizendo para o povo de Deus: podem ir cultuar a Deus, mas não se afaste muito. Percebam bem, irmãos, o que eu quero trabalhar nessa noite aqui, eu quero fixar no coração dos irmãos. O espírito de Faraó, o espírito maligno, o espírito que é anti-Deus e anti-família, ele sempre tenta negociar com o povo de Deus. Ele sempre tenta barganhar com a gente. Primeiro ele diz: olha, eu vou te dar um alívio, eu vou te dar liberdade. Mas depois ele se endurece. Por quê? Porque ele não quer ver a sua felicidade nem a minha. Depois ele vem e diz: olha, vá sim, mas não vá muito longe, fique por perto. E depois, mais uma vez, ele vem de novo, na praga dos gafanhotos, ou melhor, na chuva de pedras. Ele promete novamente liberdade. Mais uma vez, nos gafanhotos, ele tenta negociar de novo. Ele diz: agora tá bom Moisés, tá bom, pode ir só os homens. Percebam, irmão, o diabo quando a gente está vencendo as batalhas, está sendo restaurado pelo Senhor, quando o Senhor vem em nosso auxílio, prestem bastante atenção nisso, irmãos, isso é muito precioso. Não aceite um casamento de segunda mão.
Não aceite uma família de segunda mão. Não aceite um relacionamento conjugal de segunda ou terceira mão. Não. Você é povo de Deus. Você é precioso ao Senhor. Você é a joia de Deus. A sua família vai marcar gerações. Confie nisso. A sua vida vai marcar gerações. Não porque você é especial, simplesmente pelas suas virtudes, mas a tua fé nele te faz ser especial. A tua fé nele te faz ver a mão e o auxílio dele. Você e eu somos cordeiros de Deus. Ele é o pastor todo-poderoso. Não se permita fazer acordo com o espírito mundano. Não se permita ter um casamento nos padrões do mundo. Não se permita ter hábitos muitas vezes mundanos. Não se permita. Por quê? Porque você é propriedade exclusiva e tesouro especial do Senhor. E o diabo, quando Deus está restaurando a nossa vida, ele fica fazendo concessões, fica querendo fazer acordo conosco. E agora, quando ele já está quase perdendo o embate, porque Deus tinha dito várias pragas, e eram 10 ao todo, na 8ª praga, agora Faraó já desesperado, começa a negociar. Tá bom, pode ir, mas apenas os homens. Olha que interessante. Fica comigo a esposa, os filhos e o gado. Interessante, não, irmãos? Olha como o diabo ele sempre vai se levantar contra a família. Muitas vezes ele diz, não, tá bom, só você se consagra, o resto deixa aí no Egito, não tem problema não. Irmãos, Josué tem uma frase muito linda, que ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir essa frase comigo em nome de Jesus? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora com bastante autoridade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, irmão, creia nisso. Creia nisso. É você e toda a tua casa a propriedade de Deus, em nome de Jesus. E agora Faraó mais uma vez suplica por alívio. E o alívio vem, e mais uma vez ele se endurece. E por último, ele tenta negociar mais uma vez. Tá bom. Agora vai você, Moisés, vai os homens, vai as mulheres, mas vai ficar o gado e vai ficar as ovelhas. Aí talvez você diga, glória a Deus, pastor, glória a Deus, estou liberto. Não, meu irmão, guarda isso que eu quero te dizer. O seu casamento é consagrado pelo Senhor. Tudo que você tem, tudo que você é, em nome do Senhor. Tudo que Deus te deu, tudo. Pastor, o que o senhor quer dizer tudo? Tudo é tudo. Tudo nosso é consagrado ao Senhor. Porque nós somos ministros de Deus, somos mordomos de Deus, e a nossa vida nem é nossa, é do Senhor. Logo, tudo que Deus te deu, esposa, marido, filhos, casa, carro, cônjuge, títulos, profissão, saúde, corpo, roupa, tudo é do Senhor, para a glória do Senhor. E aqui por último, na última concessão, quando o diabo já... Talvez você diga assim, mas pastor, o diabo não queria deixar a gente nem ir adorar a Deus. Agora o diabo deixou a gente adorar a Deus, mas não adorar muito longe, sabe? Por que a gente não foi, irmão? Porque a nossa adoração tem que ser intensa, total e na liberdade do Senhor. A nossa vida e a nossa família não tem que ter escravidão nenhuma de ninguém e de nada. Quando agora você fala assim, mas pastor, estávamos a um passo de ser liberto, porque agora os homens sendo libertos, eles voltavam para lutar. Quem disse que voltava? Se os homens aqui aceitassem as estratagemas das trevas, quando eles voltassem da adoração, quem garante que Faraó e o egípcio já não teriam matado todas as mulheres, todas as crianças e todos os gados? Claro que teria. Por que se eles mataram as crianças? Por que não matariam mulheres indefesas?
Nota, irmão, muitas vezes a gente está achando que está tendo liberdade, concessão, e a gente está agradecendo, opa, beleza. Não, você é do Senhor e tudo que você tem. Muitas vezes até nisso a gente precisa aprender. Aqui, é claro, aqui eu não estou querendo dizer, irmão, que o que é mais importante na sua vida, guarde isso, é os seus recursos. Mas nesse caso aqui, os recursos eram o motivo da sobrevivência do povo. Porque sem ovelha e sem gado, eles não teriam como se preservar no deserto durante 40 anos. Deus conhece a sua história, Deus sabe da sua necessidade, e Deus providencia os meios para a sua manutenção da sua vida. Por isso você tem que dizer para o chacal, para Faraó, para o Egito, para o mundo: arreta-te, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Simples assim. E é tudo que você tem é consagrado ao Senhor. E agora, se Moisés aceitasse a pressão do povo, a pressão dos homens, a pressão dos líderes, a pressão das mulheres e das crianças, Moisés falaria assim: tá bom, vamos a gente iria sem o rebanho, mas o que aconteceria? Eles morreriam no deserto, porque não teriam subsistência. Presta bastante atenção, quando Gideão foi separado para a obra que Deus tinha de libertação, ele estava malhando o trigo no lagar. Um dos homens, um dos valentes, defendeu um campo de lentilha. Irmão, presta atenção, o seu trabalho é sagrado, as suas posses são sagradas. Tudo que você tem, zela, não como uma idolatria, mas zela como um objeto sagrado do Senhor, para que você possa, com meio disso, cumprir os propósitos de Deus. E a resposta que Moisés deu para Faraó, qual foi? Eu quero ler com os irmãos. Essa resposta é magnífica. Está em 10, do 24 em diante, eu quero ler para os irmãos. E logo na sequência vamos orar em nome de Jesus. Do 10 e 24 em diante diz assim: então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão prestar culto ao Senhor, deixe-me somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocausto que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco ou uma unha de animal ficará deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Aleluia! Aqui eu quero que você grave isso. Nenhum casco, em algumas versões vai falar nenhuma unha, será deixado para trás. O seu fio de cabelo, a sua unha, o seu bebê, o seu filho, a sua casa, tudo é consagrado ao Senhor. Não aceite seguir a voz do chacal, obedeça ao Cordeiro. Dedique-se de todo o seu coração aos valores de Deus. Consagre o seu lar. Peça: Senhor, vem em meu auxílio. Vem em auxílio do meu casamento. Realinha a minha vida conjugal segundo os teus valores. Realinha a minha vida. E eu quero somente concluir dizendo: depois dessa reflexão, depois dessa noite e nas demais noites em que você se permitir dialogar com a sua esposa ou com o seu marido, converse com ele. Pergunte a ele: amor, bem, aonde podemos melhorar o nosso casamento? No meu questionário que eu dei no início, antes da nossa reflexão, eu fiz algumas perguntas. Aquelas perguntas não devem ser vexatórias e nem humilhantes. Aquelas perguntas são diagnósticas. Para que servem aquelas perguntas, irmãos? Servem para a gente avaliar o que temos feito e até onde temos progredido. Eu sei que alguns casamentos, na semelhança de um barco à vela, e sendo conduzidos por bons ventos,
percorrem um longo caminho, mais rápido do que outros. Mas é possível que todos nós em Deus tenhamos auxílio e socorro. Não se permita viver uma vida dirigida pelo espírito de Chacal, nem de Faraó, nem do inimigo. É simples esse diagnóstico. Um verdadeiro casamento segundo os padrões de Deus. Em primeiro lugar, ele é consagrado a Deus. Em segundo lugar, ele é zelado como família. Tem valores, a família é a coisa mais preciosa, a família é sagrada. A família, ela é eterna, ela nasce em Deus. E a família, ela é imortal, porque ela surge, ela flora no Éden. O projeto família é um projeto que é estabelecido por Deus para sempre. Então, zele. Em terceiro lugar, um casamento estruturado, ele preserva o trabalho e o estudo e o trabalho. Por quê? Por meio dessa fé em Deus, esse zelo à família, o trabalho será o meio pelo qual nós estaremos dando dignidade à nossa família. E em quarto lugar, aí vem ministério. Por que, pastor, em quarto lugar vem ministério? Porque se você não tem trabalho, não sustenta a sua família, como você fará ministério? Porque quando eu cuido da minha casa, cuido da minha família, aí sim eu estou sendo alguém que estou vivendo o protótipo e o embrião de igreja. Porque a igreja começa no lar, para a glória de Deus. E quando eu disse que Deus está em primeiro lugar e a família em quarto lugar, porque é por isso mesmo, porque muitas vezes nós idolatramos o ministério e negamos a nossa fé em Deus. O ministério tem que estar atrelado. E por último lugar vem o que? As demais coisas. Amigos, relacionamentos, vida, diversão. Note a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é bem simples, é Deus, família, trabalho, estudo, ministério e as demais coisas. Quem vive assim, vive João 10:10, vive uma vida em abundância em nome de Jesus. É fácil fazermos o diagnóstico, é fácil. Se o espírito do Chacal está atrapalhando o nosso casamento, ele rouba, ele mata, ele destrói. Quantos são os casamentos que de álbuns lindos viraram álbuns horrorosos de fotografia? Por quê? Porque o espírito do Chacal está ali. Converse com o seu cônjuge, ore com ele, busque a presença de Deus, peça a revelação do Espírito Santo, e eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, porque o diabo ele tenta desestruturar essas 5 bases. Em primeiro lugar, eles tentam dizer, você não precisa de Deus. Em segundo lugar, eles dizem, você não precisa de família, porque essa é a síndrome de Chacal. Chacal não precisa de Deus, ou ele diz, ele se rebelou contra Deus, e a família ele tenta negar, a família ele tenta destruir, a família ele tenta anular. Em terceiro lugar, trabalho. Trabalho para quê? Aí onde entram os trabalhos ilícitos. Notem, irmãos, a nossa sociedade, o espírito de Chacal está na nossa sociedade. Hoje, trabalhos imorais e indignos são vistos por muitos da sociedade como algo digno e valoroso. Quem é que está regendo essa sociedade? Quem é que está regendo esse mundo? É o espírito do Chacal. Olha que coisa terrível e nebulosa. Estudar é para quê se é um emprego deturpado? E ministério para quê? Se eu não temo a Deus, se eu não tenho família, se eu não tenho preocupação de trabalho digno, para que ministério? Para que me ocupar servindo o outro, a igreja do Deus vivo? Que Deus vivo é esse? E vida em abundância? Que vida em abundância? Eu quero curtir a vida. Olha o espírito do Chacal, deturpando os valores de Deus. Então, irmão, faça um diagnóstico, faça esse diagnóstico e peça a Deus, Senhor, onde estiver sinais de morte, sinais do espírito maligno, derrama da tua graça, porque eu quero simplesmente citar o episódio para orarmos. Quando o Senhor entrou na casa de Jairo, acontece algo que pode acontecer com a nossa vida. Naquele episódio, a filha de Jairo tinha acabado de morrer. Jairo, ao chegar lá, tinham as carpideiras, que eram pessoas que choravam muito, porque aquela garotinha tinha morrido. E quando Jesus entra juntamente com os apóstolos e com Jairo e pergunta o que aconteceu, ali elas choravam e ali elas ridicularizavam Jesus e os apóstolos. Por quê? Porque havia um clima de choro, um clima de morte. Mas quando Jesus entrou naquela casa, a vida aflorou e aquela menina ressuscitou. Esse é o padrão
do Cordeiro. O Cordeiro quando ele entra, o Cordeiro quando ele é estabelecido, o Cordeiro quando ele invade um casamento, aonde havia sinais de morte, agora haverá sinais de vida, sinais de alegria, sinais de felicidade. E a palavra do mestre naquela noite, ou naquele dia, na casa de Jairo, foi: Talita cumi, menina, levante-se. E que o Senhor dos céus nessa noite derrame uma palavra poderosa aos nossos corações, dizendo aos casamentos e às famílias da Igreja Batista Missionária: Talita cumi, ou seja, minha menina, minha igreja, levante-se em nome do Senhor e viva. E com essa palavra eu quero convidar todos a ficar de pé e orar agora em nome de Jesus, para que realmente os sinais de vida do Senhor venham ao nosso coração. Eu não sei qual é o dilema que você está vivendo, ou o problema, mas nessa hora, clame ao Senhor dizendo: Senhor, vem ao meu auxílio, socorre-me. E onde há sinais de morte, que nessa noite repouse sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu lar, sinais de vida, sinais de Deus. Amado Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento e obrigado pela história de Moisés, o grande libertador. E obrigado porque Tu, Jesus, é o nosso supremo e maravilhoso libertador. Nessa hora, Senhor, eu Te agradeço por todas essas famílias que vieram aqui, Senhor, que vieram aqui nesse momento tão importante. E eu Te peço, Senhor, venha em nosso auxílio, socorre-nos nas nossas dificuldades, nos nossos dilemas, e que a Tua bondade e a Tua misericórdia esteja sobre todos nós. Assim como Moisés não aceitou nenhuma concessão, nenhum acordo com o Faraó, eu sei que Jesus não aceitou nenhuma concessão com as trevas, e assim deve ser conosco. Eu Te peço nessa noite, Senhor, que aqueles irmãos e irmãs que têm passado dias difíceis, quem sabe no seu relacionamento a dois, quem sabe na sua vida a dois, ou quem sabe com algum dilema na criação de filhos ou problemas financeiros, eu não sei, mas entra em auxílio ao Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver segundo os padrões do Cordeiro, segundo o poder de Deus, e jamais, Senhor, sendo seduzidos ou enganados por Faraó, nem pelo Egito, nem mesmo por chacal algum. Eu Te peço, derrama da Tua graça e da Tua bênção, e assim, Jesus, como eu disse há pouco, que o Senhor, naquela ocasião, na casa de Jairo, disse: Talita cumi, que assim os céus esteja dizendo a cada casamento e a cada família: levante-se, levante-se, levante-se em nome de Jesus e viva intensamente a vida de Deus. Eu, como ministro do Teu Evangelho, clamo pela minha vida, clamo pelo meu casamento, clamo pelos meus filhos, pela minha família e por cada família aqui dessa igreja, em nome de Jesus. Que a graça do Deus Todo-Poderoso, do Pai de amor, seja restauradora, revigoradora, transformadora, no nome santo e precioso de Jesus, em cada casamento, em nome de Jesus. Amém. Amém.